muitos e muitos anos atrás, um determinado homem, um senhor do campo, honesto, íntegro, conseguiu as suas riquezas através do seu esforço, do seu trabalho, do seu suor, e resolveu, para não ver os filhos brigarem, dividir as suas terras enquanto ainda estava vivo. Resolveu pegar toda a sua propriedade, dividiu em 5 partes, e aí então os seus filhos, obviamente, estavam todos ansiosos para ver qual deles pegaria uma parte que ninguém desejava. Das 5 partes havia uma parte que era um verdadeiro varjão, muita água, muita inundação, e ninguém queria aquela parte. Lançou-se sortes para que não tivesse ninguém sendo privilegiado, e foi então que o filho mais novo pegou a parte que ninguém queria pegar. Quando o filho mais novo pegou a parte que ninguém gostaria de pegar, naquele churrasquinho de final de semana, os outros 4 irmãos mais velhos, reunidos com as suas respectivas famílias, disseram: mas como você é azarado, hein? Você pegou justamente a parte que ninguém queria pegar. Só que esse rapaz, o mais novo, tinha uma cabeça muito boa, muito trabalhada, ao que ele respondeu para os seus irmãos: eu não acredito muito nessa história de sorte, de azar. Uma coisa eu sei, que entre sorte e azar, quem é que sabe o que é? Só Deus sabe. E a partir de então, os seus irmãos começaram a observar um pouco mais a vida do irmão mais novo. Deu uma seca tremenda, como nunca houve naquela terra. E aí então todos os outros terrenos secaram demais. O único lugar que tinha e restou um pouco de água foi justamente o do irmão mais novo. Ele resolveu plantar arroz e deu demais. Deu arroz como nunca. E você sabe que a lei da oferta e da procura que faz com que os preços baixem, ou então eles terminam por se altear. O que aconteceu? Estourou o preço do arroz, ganhou muito dinheiro. Seus irmãos disseram assim: mas você tem muita sorte. Num azar tremendo nosso, quem se deu bem foi você. Ele respondeu: sorte e azar, quem sabe? A partir de agora eu preciso da ajuda de vocês. Toda vez que eu disser sorte e azar, você diz assim: quem sabe? Tá certo? Vamos fazer um treino? Sorte ou azar? Não, mas tem que fazer com inflexão verbal, né? Tem que fazer com inflexão vocal. Você põe um ponto de interrogação no final e aí você dá uma encolhidinha no ombro e diz assim: quem sabe? Tá certo? Vamos tentar? Sorte ou azar? Ó, ficou bom, ficou bom, ficou bom. Tá certo? Eu gostaria só de pedir para as mulheres não enrugar a testa, porque isso faz mal, tá certo? Mas levantar o ombro só faz bem para a saúde, tá certo? Tá ok? Foi então que aquele rapaz resolveu mudar de trabalho, mudar de ramo. Resolveu deixar a agronomia e foi para a pecuária. Na verdade não foi nem para a pecuária. Ele resolveu comprar, foi um cavalo, foi para o mundo dos equinos. Comprou um cavalo manga larga, maravilhoso, bonito, um garanhão fantástico. Falou: vou começar um aras. Tinha ele um filho. E você sabe que adolescente às vezes faz coisas que não deveriam ser feitas. Você já foi adolescente, já fez também. E o filho esqueceu a porteira aberta. Lá vai embora o cavalo. Vai embora o cavalo, vai embora a propriedade, vai embora o arroz, vai embora a colheita, vai embora inclusive a herança. Seus irmãos olharam para ele e falaram assim: mas você é azarado demais. Bem no dia que as coisas deram certo, terminaram por dar errado. Ao que ele respondeu: sorte, azar. O senhor atrasou, hein? Atrasou. Foi então, se você já assistiu aquele filme Lendas da Paixão, aconteceu mais ou menos assim. O cavalo andou, foi para as pradarias, foi para os montes, para os vales, e lá encontrou outros cavalos semelhantes a ele, porém selvagens. Fez amizade, aquela coisa gostosa, mas um dia sentiu saudade de casa, do feno na hora certa, do telhado cobrindo o couro. Resolveu voltar para casa, mas não voltou sozinho. Trouxe juntamente consigo mais 17 cavalos. O homem só teve o trabalho de abrir a porteira. Ele não tinha mais um, agora ele tinha 18 cavalos. Sorte e azar? Isso, não atrasa não, João. Foi então que o filho disse para vocês que ele tinha filho, mas eu não disse para vocês que o filho era único. E o filho, muito bom de montaria, muito metido a valente, falou: pai, eu vou domar aquela égua selvagem. O pai falou: olha, meu filho, ela é muito selvagem, ela nunca recebeu um arreio. Ele falou: mas eu vou domar. E botou a sela, botou o arreio. Quando foi por sobre ela, ela deu um pinote com tanta força que jogou ele por cima do morão de cerca. Ele quebrou os 2 braços e fraturou uma perna. Seus irmãos disseram assim: mas que azar, seu único filho, que azarado que você é. Ao que ele respondeu: sorte e azar? Ótimo, você não atrasou, muito bem. Foi então que explodiu, que estourou a Primeira Guerra Mundial. Todos os filhos dos seus irmãos foram servir o exército lá no fronte. O único que ficou no aconchego do lar foi justamente o que estava com os 2 braços quebrados e a perna também. Seus irmãos disseram assim: mas que sorte a sua. Ao que ele respondeu: sorte e azar? Talvez você entrou aqui nesta noite também assim. Eu tinha tanta coisa para fazer hoje.
Essa pessoa ficou insistindo comigo. Esse meu amigo ficou a semana inteira, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Você tinha tantas coisas para ver, talvez no Fantástico, talvez para ver no programa da Record. Olá, tudo bem? Talvez você tivesse tanta coisa para ver, você estava e eu aqui nessa igreja, escutando esse pastor que não sabe para onde vai. É azar o meu. Azar, sorte. Deus sabe. Deus trouxe você aqui porque tem uma mensagem para o seu coração. Deus trouxe você aqui porque tem uma palavra para a sua vida. Deus trouxe você aqui porque marcou um encontro com você. E eu tenho certeza, se Ele está e você também está, o encontro há de ser transformador. Todos aqueles que se encontram com Jesus têm as suas vidas literalmente transformadas. Mudança, formar de forma, tem as suas vidas transportadas para uma outra forma. Agora pensam de modo diferente, agem de modo diferente, porque agora pensam e agem segundo os princípios e valores do reino de Deus. Reino esse que não acaba nunca, reino esse que perpetuará, reino esse que daremos continuidade lá na glória nos céus com o nosso Senhor e Salvador. Eu quero louvar a Deus por você estar aqui. E porque você está aqui, eu não vou orar nesta noite pedindo a Deus, fala no Senhor. Não, nesta noite eu não vou orar a Deus dizendo assim, Senhor, abre a tua boca, por bondade, por misericórdia, ministra sobre nós. Não, porque esta oração eu já o fiz. Nesta noite eu vou fazer uma oração de agradecimento, agradecendo a Deus pela oportunidade que está me dando de por alguns instantes ministrar a palavra dele ao seu coração. Agradecer a Deus porque você está aqui. Jesus querido, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero engrandecer o teu precioso nome pela vida de cada homem e de cada mulher que está aqui nesta noite. Senhor, se o Senhor os trouxe a este lugar, se o Senhor na sua presciência sabia o que eu iria pregar, e o Senhor os trouxe, ó Deus, com um propósito definido. O Senhor não deixa nada ao sabor do acaso, o Senhor não deixa nada ao sabor da coincidência. O Senhor é o Deus da providência. Tu és cristocêntrico em minha vida, Tu és o Senhor da minha história e quer se tornar também o Cristo bendito de todos aqueles que aqui estão. Eu conheço muitas e muitas pessoas, tenho amigos, Senhor, que muitas e muitas vezes trazem no peito um crucifixo, mas tem uma dificuldade enorme de ter um Cristo fixo no coração. Fixa, Senhor, em nossa vida nesta noite. Faz uma mudança radical na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Abra sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 1, do versículo 40 a seguir. O Evangelho é de Jesus, mas o escritor é Marcos. Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 42. 3 versículos. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi curado. Amém? Amém. Olá, neste programa vamos falar sobre a hanseníase, que antigamente era conhecida como lepra, uma doença antiga, mas que ainda hoje atinge muita gente. A boa notícia é que a hanseníase tem cura. O tratamento é simples, eficiente e de graça. A hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo bacilo de Hansen. Ela ataca principalmente a pele e os nervos periféricos, alterando a sensibilidade ao calor e ao frio, diminuindo a força muscular e os movimentos das mãos e dos pés. A transmissão da hanseníase acontece pela tosse, fala ou espirro da pessoa doente, mas só se ela tiver o tipo contagioso da doença. Não se pega a hanseníase num aperto de mão ou num abraço. É preciso um contato muito prolongado com o doente. Por isso é importante que a família toda faça o exame, caso apareça algum caso de hanseníase em casa. Outra coisa importante é começar logo o tratamento, porque a medicação impede que a doença passe de uma pessoa para outra. Uma pessoa pode ter o bacilo de Hansen e não apresentar nenhum sintoma de hanseníase. Esse tempo de incubação vai de 2 até 7 anos. Nesse período, a doença pode ser contagiosa. Assim que aparece, a
A hanseníase causa manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na pele. Nesses lugares, a pessoa tem a sensibilidade à dor, ao calor e ao frio alterada. Os sintomas mais comuns são dores nos nervos do rosto, braços, mãos, pernas e pés, formigamento, queda do pelo e diminuição do suor no local das manchas. Se a doença não for diagnosticada e nem tratada logo da maneira certa, pode se agravar e causar incapacidade e até deformações no corpo. Por isso é importante, já nos primeiros sintomas, procurar o médico o mais rápido possível para começar o tratamento. O tratamento da hanseníase varia conforme o tipo da doença, ou seja, ele pode durar 6 meses para o tipo que apresenta poucos bacilos, conhecido como paucibacilar, e 12 meses para os que têm muitos bacilos, multibacilar. O tratamento é feito gratuitamente nas unidades de saúde. Mas atenção, é preciso tomar a medicação regularmente, todos os dias, para ficar curado e para evitar que a doença passe para outras pessoas. Com 15 dias de uso da medicação, a transmissão já não acontece mais. As pessoas que estão em tratamento ou já curadas não transmitem mais a hanseníase. Por isso, é muito importante aceitá-las e conviver normalmente com elas em casa, no trabalho ou na escola. Lembre-se, não existe doença pior que o preconceito. O carinho e o acolhimento da pessoa com hanseníase vai ajudá-las a vencer a doença. Em 1994, eu estava numa igreja em Campinas. E eu me lembro que naquele dia era uma manhã, um domingo pela manhã, e bem no centro da cidade de Campinas, esta igreja era uma igreja referencial para toda a cidade. Nós estávamos ali, e ali estava um senhor, e ele dando o seu testemunho, falando acerca de uma outra enfermidade, que talvez sofra tanto preconceito quanto a hanseníase, quanto a lepra, que era, naqueles dias, 94, a chamada AIDS, o vírus HIV. E aí então, nós tínhamos pouquíssima informação. Hoje as informações estão em abundância, você pode abrir a internet e saber quase tudo a respeito de qualquer enfermidade. Mas naqueles dias, o que mais pesava era a chamada desinformação. E aquele homem estava ali para nos informar acerca do HIV, acerca do vírus da AIDS. E aí então, ele começou a nos dizer que AIDS não se pega dando a mão, AIDS não se pega usando o mesmo talher, AIDS não se pega abraçando as pessoas, demonstrando carinho. E ele estava dizendo que uma das maiores dores que o aidético sofria naqueles dias, talvez ainda nos dias atuais, não era a dor propriamente proporcionada pela AIDS em si mesmo, mas era pelo preconceito. E o preconceito advinha da ignorância, o preconceito advinha do não conhecimento acerca do modo de se transmitir a enfermidade. E ele disse assim: então eu sou um sanitarista, sei do que estou falando, e eu posso afirmar a vocês que AIDS não se pega destas formas, destas maneiras. Aí todo mundo ali, se julgando esclarecido, disse: nossa, interessante a história, a conversa. E ele disse assim: vocês são uma comunidade de cristãos. E os cristãos são conhecidos pelo seu afeto, pelo seu amor, pelo seu carinho. Se eu trouxer na semana que vem aqui uma pessoa com AIDS, vocês não vão discriminá-los, porque eles são facilmente discriminados na rua, às vezes até no seio da própria família. Vocês não os discriminariam? O que foi que nós respondemos? Não, nós não os discriminaríamos. Vocês os abraçariam? Nós os abraçaríamos. Vocês os beijariam? Sim, nós os beijaríamos. Ele falou: pois é, eu não resolvi trazer a semana que vem, eu trouxe esta semana. E eles estão aqui. E eu gostaria de pedir que seu fulano e dona ciclana se levantem. Literalmente se levantaram 2 seres cadavélicos. 2 seres que botava medo só de olhar para eles. E aqueles 2 farrapos humanos foram à frente. E eu pensei comigo: não é possível que ele vai mandar a gente abraçar e beijar essas pessoas. E foi o que ele fez. Já que vocês não são preconceituosos, já que vocês são cristãos, eu gostaria de convidá-los a demonstrar afeto e carinho a essas pessoas, para que eles saibam que os cristãos são diferentes, são de uma estirpe diferente. Um começou a olhar para o outro começou a olhar para um, todo mundo cheiroso, todo mundo bem vestido, pelo menos achávamos que assim estávamos.
e nós ali, eu num rompante no meu ver, de loucura, de insanidade, me levantei. Quando eu me dei por mim, eu já estava em alto mar, sem a menor chance nem maneira de voltar. E fui em direção àquele casal, e estendi a mão, e aquelas mãos trêmulas, toquei e abracei e beijei. Não beijei assim, bem beijado, não, igual beijei. Eu devo confessar a vocês, eu estou confessando aqui a minha dificuldade por conta da minha tremenda ignorância. Beijei, uma beijinha assim, uma coisinha assim, uma bitoquinha assim, mas... E eu estava observando, e já se passaram 94, já se passaram tantos anos. E como até nos dias atuais nós temos tão poucas informações com relação ao vírus da AIDS. E a hanseníase? Nós quase não ouvimos falar dela. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Ela é uma enfermidade que gera tão preconceito quanto a AIDS, ou pior. Aconteceram nesse mundo de hanseníase, aconteceram fatos que não aconteceram no mundo da AIDS. Só para que você tenha uma ideia, o Brasil está em segundo lugar com o número de leprosos, só perdendo para a Índia. Se procura, vocês estão observando intervalos comerciais ou comerciais da televisão bancados pelo governo, mostrando às pessoas que tem cura, mostrando às pessoas que há tratamento para isso. E ainda assim, o maior tratamento que os intervalos comerciais buscam impor à sociedade, ou procuram dizer à sociedade, é para que nós abandonemos o pré-conceito. É aquele conceito que nós formulamos de modo prévio, aquele conceito que nós formulamos baseado na nossa ignorância. Nós não sabemos, e aí a gente então repudia, a gente então sofre repulsa. Mas isto nós estamos falando no século 21. Há 70 anos atrás haviam os chamados leprosários. Quando se descobria que alguém tinha a chamada famigerada, chamada lepra, pasmem os senhores e as senhoras, no estado de São Paulo, eles eram escoltados a contragosto para os leprosários, fossem eles crianças, fossem eles adultos, homens, mulheres, não importava. E não eram poucas as vezes que os guardas da chamada profilaxia hanseníase entravam nas casas e os tiravam à força, levando-os e segregando-os nos chamados leprosários. Tamanha era o temor, o medo social de que aquilo viesse a se alastrar. Essa é uma doença antiquíssima. Fala-se nela quase como quem se fala na história toda da humanidade. Isso nós estamos falando de século 20 e século 21, séculos após o chamado século das luzes, do conhecimento. Já se baniu supostamente a ignorância. Imaginem o que era para alguém há 20 séculos atrás amanhecer num belo e formoso dia com uma mancha branca na pele, com uma mancha avermelhada na pele. Imagine o que era para alguém se perceber leproso. Muito diferente dos nossos dias. Estava observando um testemunho de uma senhora no século 21, dizendo: eu nunca beijei os meus filhos. Sabe o que é isso? Só quem tem filhos é que sabe o peso dessa declaração. Nunca beijar os meus filhos. Eu estar tolhido, eu estar cerceado da oportunidade, do prazer de beijar o rosto dos meus filhos. Eu não poder passar a mão nos seus cabelos, eu não poder brincar com eles sobre a cama. Ela disse: eu nunca beijei os meus filhos. E quando ela disse isso, invariavelmente minha mente voltou-se para os meus filhos, para as minhas relações. Isto século 21. Naqueles dias não era pré-conceito, era pós-conceito. Eles não sabiam como lidar, eles não tinham o menor conhecimento com relação ao bacilo aqui tão propalado de Hansen. Então, qual que era o meio? Era a segregação. E o fato de segregar era um modo de impedir que este mal
se tornasse aí uma epidemia, uma pandemia ou qualquer coisa nesse sentido. Queridos, amanheceu o dia, aquele homem se viu assim, e eu fico imaginando ele se reportando à família: Maria, preciso sair de casa. Por que vai sair tão cedo? Você entra mais tarde. Pois é, hoje eu estou saindo para não mais voltar. O que aconteceu? Olha o meu braço. E a mulher, horrorizada, encosta na parede e diz assim: sai depressa, cuidado com os meninos, não encoste em nada. E ele sai do lado de fora de sua casa. Ele diz assim: chama os meninos para mim. E ela diz: para quê? Eu gostaria de me despedir deles. José, Pedrinho, Rebeca, papai está indo embora. Nós nos veremos sim, mas geralmente a 100 metros de distância. Nós nos veremos sim, mas nunca mais nos tocaremos. Nós nos veremos sim, mas nunca mais estaremos juntos. Agora não pode mais frequentar a IBPAS. Agora não pode mais frequentar o grupo de comunhão. Agora não pode mais frequentar as congregações. Não pode mais ir ao templo. Não pode mais ofertar nada a Deus das mãos dele. Supostamente, religião dizia: Deus já não aceita mais nada. Por que tudo isso? Porque havia uma concepção ainda mais ignorante naqueles dias, que relacionava a enfermidade ao desfavor divino. Nos dias de hoje, ninguém que tem mau hálito, você diz: fulano tem a boca com mau cheiro, porque a boca dele é mentirosa. Ninguém diz isso. Nós logo dizemos: é um problema estomacal. Ninguém relaciona mais enfermidades, propriamente dito, a uma manifestação do seu pecado. Naqueles dias não. Fulano perdeu os movimentos das pernas, é porque o desfavor de Deus está sobre ele. Fulano agora absorveu isso que nós chamamos de hanseníase, a lepra, é porque o desfavor de Deus está sobre ele. Por que se pensava assim? Porque há muitos e muitos e muitos anos atrás havia uma profetisa, havia uma mulher, irmã de Moisés, chamada Maria ou Miriam, é o mesmo nome, que porque errou, porque disse o que não deveria ter dito, porque fez o que não deveria ter feito, recebeu como paga, como punição, um bom tempo debaixo de lepra. A partir de então, as pessoas começaram a relacionar a lepra ao desfavor de Deus. Pegaram de um caso único e fizeram dele uma doutrina. Pegaram um caso isolado e fizeram dele uma verdade que caberia a toda e qualquer pessoa. Naqueles dias o profeta, na verdade o sacerdote, não era apenas alguém que ministrava diante de Deus, ele era também aquele que nós chamamos de sanitarista. A pessoa, quando se via leprosa, precisava ir ao sacerdote. Era ele, o sacerdote, que dizia se a pessoa estava leprosa ou se ela já havia sido curada da sua lepra. A lei era clara. Levíticos, no capítulo 13, você vai ver todas as prerrogativas que estavam sobre alguém que era leproso. Percebendo-se leproso, deveriam as suas vestes serem rasgadas. Percebendo-se leproso, o seu cabelo deveria ser desgrenhado. Percebendo-se leproso, se fosse homem, deveria raspar o bigode, deveria raspar a barba. Percebendo-se leproso, não poderia tocar em nada que a comunidade tocasse. Percebendo-se leproso, deveria ele ter sempre alguém à sua frente. Se ele estivesse indo em direção a algum lugar, onde por aquele lugar passassem outras pessoas consideradas sãs, deveria ter ele alguém, pelo menos 10 metros à frente, a gritar em seu nome, porque muitos deles nem gritar não conseguiam mais. E gritavam assim para todos ouvirem: imundo! 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 E quando as pessoas ouviam esta palavra imundo, abriam, saíam. E se alguém chegasse próximo sem se identificar, eles eram apedrejados. Essa era a condição deste homem. Eu gostaria de nesse texto observar pelo menos 3 coisas. Primeiro, o homem. A Bíblia não diz o seu nome. A Bíblia não diz a sua profissão. A Bíblia não diz de que família ele era.
a Bíblia se refere a ele segundo o seu estado. E esta foi uma história que marcou tanto a igreja primitiva, que está registrado nos 3 evangelhos sinóticos. Você vai encontrar esse mesmo relato em Mateus, em Marcos, que acabamos de ler, e também em Lucas. Mas você não pode se esquecer que Lucas era médico. E o modo como ele fala deste leproso, ele diz assim: e o homem estava cheio de lepra. Lepra era algo tão difícil de aceitação naqueles dias, tão mais difícil do que é nos dias de hoje, que algumas pessoas chegam a acreditar que o que Jó tinha, na verdade, era lepra. Era, na verdade, lepra epidérmica. Naqueles dias, lepra não era só essa hanseníase que você acabou de ver. Toda e qualquer doença de pele não identificável, não catalogável, se colocava como lepra. Tanto é que a palavra lepra, traduzida, quer dizer escamas. Toda vez que a pele, de modo desordenado, desequilibrado, começava a escamar, ou então a ter manchas, ou então a não suar, ou a perder a sensibilidade, se catalogava como lepra. Pensem comigo, por que é que se perdiam os membros? Perdiam-se os membros, principalmente os membros mais distantes, os membros mais, enfim, mais extremos, os extremos, porque perdendo-se a sensibilidade, eram os onde se tinha menos controle, batia, cortava, queimava e não se dava conta disso. Este homem é assim. Você deve estar dizendo: pastor, eu não tenho nenhum problema de pele. Pastor, eu não consigo perceber como é que a história deste homem pode, de alguma maneira, ilustrar algo de bom e benéfico para a minha própria vida. Eu vou dizer o que é. Aqui, na verdade, eu não quero falar propriamente dito da enfermidade em si, mas eu quero falar que o encontro que ele teve com Jesus transformou a sua história. O meu problema não é lepra, pelo menos epidermicamente falando. O meu problema, a minha dificuldade, o meu obstáculo não é uma enfermidade no corpo, talvez seja ela na alma. Eu estou então, se você deve estar dizendo assim para mim: pastor, se o senhor não quer falar propriamente dito da enfermidade, por que o senhor está insistindo na questão da lepra? Eu vou dizer por quê. Porque todos nós que aqui estamos, de uma maneira ou de outra, já nos encontramos enfermos, de uma forma ou de outra. Mas existem algumas enfermidades que conseguem causar na gente insegurança. Existem algumas enfermidades que, quando elas nos acometem, nós nos segregamos ou então nos sentimos segregados. Existem algumas enfermidades que, quando chegam a nós, que quando nos acometem, nós fazemos de tudo para que ninguém saiba. Porque se as pessoas souberem, fatalmente nos segregarão. Vou dar um exemplo. Existem moças aqui na cidade de Cuiabá que frequentam escolas particulares, que frequentam universidades particulares, mas que pagam a sua faculdade não com o suor do seu rosto, mas com a venda do seu corpo. E ninguém sabe, ou pelo menos pensam elas que ninguém sabe. E por que elas não dizem? Por que já que a questão da prostituição, até carteira assinada, o governo agora permite, por que então não se oficializa? Por causa daquilo que nós chamamos de preconceito. Ninguém quer sentar-se ao lado de alguém que faz da vida fácil o seu ganha-pão. Ninguém já imaginou se todos nós que aqui estivéssemos, passássemos ali pela entrada e tivesse um detector, e nesse detector, só de olhar para a gente, dizia assim, e assinalando os nossos defeitos: esse aqui é falcatrua, esse aqui é roubador de mulher, esse aqui é adúltero, esse aqui é ladrão, esse aqui... Já imaginou? Deixa eu perguntar a vocês, fora eu, quantos passariam ali naquela porta? Aí você diz assim: e o senhor passaria porque não tem defeitos? Não, eu passaria porque eu já assumi os meus diante de Deus e diante de qualquer pessoa. Porque só tem eles lavado aqueles que assumem os seus defeitos. Algum tempo atrás ganhei uma caneca, gostei daquela caneca. Uma caneca toda amassada. E lá está escrito assim: eu
assumo os meus defeitos. Agora, assumir os seus defeitos é uma coisa, propalá-los é outra, não é? Assumir os seus defeitos é uma coisa, sair dizendo para todo mundo é uma outra história. São outros 500, não é verdade? E por que a gente não faz? Porque ninguém quer ser segregado, ninguém quer ser tolhido. Nós queremos uns aos outros, nós queremos andar uns com os outros, nós queremos ser amados, nós queremos ser incluídos, nós queremos fazer parte. E os nossos defeitos, muitas e muitas vezes, nos segregam. Por isso que a gente não diz para todo mundo o que realmente a gente é, por onde realmente a gente anda, o que realmente a gente faz. Lindo nessa história é que este homem, segundo a lei, não poderia estar onde estava. Qual era a pena dele? A morte. Morte para quem já está morto, morte para quem não tem para onde ir, morte para quem não sabe se vira à direita ou vira para a esquerda, morte para quem já está desgraçado na vida, morte para quem, na sua própria concepção, já estava no fundo do poço. Eu sempre digo, uma ferida a mais, uma ferida a menos para um leproso, não vai fazer diferença. Se vão lhe criticar, se vão lhe maldizer, na concepção desse moço, nada mais importa. Ele já havia ouvido falar de Jesus, e ele se aproxima de Jesus, o que a lei proibia terminantemente. Se havia alguém que ele poderia se aproximar, era única e exclusivamente do sumo sacerdote, para que ele pudesse dar um parecer acerca da sua vida. E não é interessante como a religião é um troço maluco? A religião que deveria nos aproximar de Deus é justamente ela que vem dizer que nós não podemos nos relacionar com Deus. E ela diz mais: eu sou a única com autoridade o suficiente para dizer se você pode ou não servir a Deus do modo como você está. Como é lindo você observar a pessoa de Jesus também permitindo-se quebrar a lei, porque se o homem não pode se aproximar, Jesus também não pode permitir que ele se aproxime. Mas o homem, eu vou dizer uma coisa a todos vocês: muitas foram as vezes que eu mensurei a Jesus segundo as minhas próprias medidas. Eu sempre achei que Jesus deveria tocar do meu modo de ser, meu modo de tocar, meu modo de ver a vida. Eu sempre achei que Jesus faria aquelas coisas que eu aprovo que ele faria, porque eu aprendi que Jesus agia desta maneira. Jesus andava por estes lugares. Queridos, deixa eu dizer uma coisa a vocês: ninguém é dono da pessoa bendita de Jesus. Ele age como quer, do jeito que ele quer, quando ele quer, da forma como ele quer. Se existe alguém que é livre em si mesmo, sem precisar dar satisfações a quem quer que seja, esse alguém é Jesus. Jesus era censurado, sempre foi censurado por andar com pessoas que julgava a sociedade com as quais não se deveria andar. Jesus era censurado. Então Jesus entendia também os que eram censurados. Aquele homem era um homem censurado e segregado. Jesus também o era, já inclusive profetizado por Isaías no capítulo 53. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Homem de dores, homem que sabe o que é sofrer. E olha, homem do qual nós escondíamos o nosso rosto. Era alguém que não desejávamos com ele andar. Por quê? Porque nós gostamos de andar segundo a aparência, ele gosta de andar segundo a essência. Nós gostamos de andar de modo que impressione as pessoas, ele gostava de andar de modo a transformar a vida das pessoas. Jesus olha para aquele homem e vê o quê? Vê as feridas? Jesus olha para aquele homem, qual é a visão que ele tem? Ele vê alguém necessitado. Quando nós olhamos o leproso, nós olhamos o aidético, nós olhamos a prostituta, nós olhamos a pessoa de vida fácil, nós olhamos o homossexual. Quando Jesus olha, ele vê uma humanidade caminhando sem saber para onde ir. Contudo, ele tem consciência plena que o único lugar para onde essa humanidade deveria caminhar, sabendo o que está fazendo, é na sua direção. Por isso Jesus intervém. O necessitado percebeu. O necessitado chegou-se a Jesus. E o que é lindo é a maneira como ele chega. Se tu quiseres, tu podes me limpar. Esta expressão, se tu quiseres, não nos dá a impressão de que contradiz tudo aquilo, ou pelo menos grande parte daquilo que nós temos ouvido como evangelho nos últimos dias. O evangelho, o modo como ele é pregado nos últimos dias, não é um evangelho que manda você
colocar o dedo em riste e dizer assim: declara, ordena, manda, e as coisas acontecerão. Não dá a impressão que este homem está no contrafluxo do evangelho que nós temos ouvido nos últimos dias? Esse evangelho que conclama a massa brasileira a colocar o dedo em riste, a desafiar a Deus a fazer com que a sua própria palavra se cumpra. Este homem humildemente, sem mágoa no coração, sem chegar-se a Deus e dizer assim: por que comigo, Senhor? Na minha rua, no meu bairro, na minha viela, tinha tantas casas, por que justamente a minha? Por que a minha família? Muitas pessoas saem das suas cadeiras, vêm à frente e terminam por voltar do mesmo modo como vieram, porque não se achegam a Deus baseado como este homem baseou-se, na humildade, na compreensão de que Deus está acima de todas as coisas, e que me achegando a Ele, eu preciso me achegar com essa perspectiva, de que eu vou chegar a alguém que eu preciso olhar para cima, embora mantenha a cabeça para baixo. Nós queremos olhar para baixo, por isso chegamos sempre com a cabeça para cima. Se Deus quiser, Ele pode limpar. Se Deus vai te limpar nesta noite, eu não posso lhe assegurar, mas uma coisa eu posso lhe dar com toda certeza: se Ele quiser, tu não sairás daqui mais encarqueirado do mesmo modo como você entrou. É lindo esta palavra: se tu quiseres, tu podes me limpar. Mas o outro evangelista acrescenta que este homem ajoelhou os seus pés de Jesus. O outro evangelista acrescenta dizendo que este homem adorou a Jesus. Com certeza, ele está num contexto judaico. Não posso asseverar com todas as letras, não posso asseverar com 100% de confiança, de certeza, mas respeitando-se o contexto judaico no qual ele vivia, certamente era influenciado pelo judaísmo. E você sabe, judaísmo é monoteísta. Como é que aquele homem tem coragem de ajoelhar-se diante de um outro homem e prestar a ele adoração? É porque ele olhou para Jesus como alguém que estava acima dos demais homens. Quando você se achega a Jesus, você não pode se achegar a Ele como quem se achega a Santo Antônio. Quando você se achega a Jesus, você não pode se achegar a Ele como quem se achega a São Paulo, São Bernardo, a Maria, a José, a Pedro, a Tiago. Você precisa se achegar a Ele como quem se achega diante do único e verdadeiro Deus. E quando nós nos achegamos diante desse único e verdadeiro Deus, com a posição correta, não receberemos outra coisa dele senão: eu quero, tu sairás daqui limpo nesta noite. Diz-nos o texto que ele foi adorado. Eu quero louvar a Deus por esta palavra, porque ela sempre vai me mostrar, sempre vai me deixar claro que tudo está nas mãos de Deus. Tudo está na gloriosa mão do Senhor. Um outro fator que eu quero observar é a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus aqui, ela é sucinta. Jesus aqui é monossilábico, fala muito pouco, discursa muito pouco. O que é lindo nessa história é que Jesus foi profundamente impactado pela ação daquele homem. Diz o texto que Jesus foi profundamente compadecido em direção àquele homem. A palavra compadecer é um sentimento. O que é lindo é que o termo compadecer, Marcos e os outros evangelistas, a palavra compadecer, o verbo compadecer, só era usado quando ia expressar os sentimentos da divindade. Ali o termo compadecer está fazendo referência a um compadecimento único, uma compaixão única, uma empatia única. Não é a empatia que eu tenho com a sua dor, não é a simpatia que eu tenho com o seu problema. Quando Deus desce, quando Deus se manifesta, quando Deus se move, e percebam em todos esses termos apenas uma questão antropocêntrica, porque Deus não desce, porque Deus não se move, porque Deus está em tudo e em todos ao tempo todo. Mas quando Deus caminha em direção a, Ele o faz com compaixão única. É bem verdade que quando você vem à frente,
Nós chamamos os pastores, os presbíteros e dizemos assim: a liderança vai orar por você, e eles, movidos pela compaixão de Deus, vêm e oram pela sua vida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: não existe compaixão e empatia semelhante ao do nosso Deus. O texto foi escrito em grego, com uma finalidade única: adentrar ao universo grego, falar com todos aqueles que falavam aquela língua, para desbancar de uma vez por toda essa concepção errônea que os deuses gregos e romanos haviam imprimido na mente e no coração das pessoas. Os deuses romanos, eles eram impassíveis. Os deuses romanos não amavam, só buscavam amor. Eles mexiam com as emoções das pessoas, eles brincavam com a humanidade, eles não sentiam compaixão. Deixa eu lhe dizer uma coisa: é por isso que o Cristo bendito, ele é único. É por isso que quando você vai para a Índia e tem uma pleiade de deuses, de mais de 30 milhões de deuses, não muda, mais de 30 milhões de deuses, e a situação daquelas pessoas não muda. Por que não muda? Porque existe só um Deus que pode mudar a vida de um homem de modo radical. Só existe um Deus que pode trazer transformações à vida de qualquer ser humano, transformações que perdurem para a vida eterna. Só existe um Deus que pode tocar na sua vida e a sua vida ser radicalmente mudada e transformada. Só existe um Deus cujo amor e empatia abriu mão do preconceito. Só existe um Deus que tem amor por você apesar do que você e eu nos tornamos. Só existe um Deus assim. Aliás, só existe um Deus. Jesus não fica apenas nas emoções. Ele não deixa apenas o seu coração se transbordar de compaixão por este homem. Ele parte para a ação. Ele estende a sua mão, contrariando a lei, contrariando a religião, contrariando os dogmas. Jesus estende a mão. E isso diz alguma coisa à igreja. Permita-me nesta noite fazer apenas um parêntese para falar unicamente com a igreja de Jesus. Você, enquanto igreja, você precisa aprender, você precisa se dispor a estender as suas mãos na direção de onde as mãos de Jesus sempre estão estendidas. Jesus, observe, Ele é o nosso modelo, Ele é o epicentro da nossa fé. Jesus estende a mão para tocar no intocável. Jesus estende a mão para colocar na ferida. Jesus estende a mão para mexer onde nós temos repulso, onde nós não queremos mexer. Por incrível que pareça, tenho saudades da Índia. Por incrível que pareça, quero voltar para lá. Tive a oportunidade dada por Deus, escrevi um artigo bem pequenininho. Abra no site. E o título é este: Eu vi Jesus na Casa da Luz Vermelha. E eu vi mesmo. E eu vi mesmo. Lá na Índia, eu disse a vocês, existem alguns missionários americanos, muito bem financeiramente, jovens, com todo vigor, deixaram as suas casas, deixaram a faculdade, deixaram seus estudos, pura e simplesmente para viver no meio de Sonegate, a maior zona de prostituição de toda a Ásia, só para ser bênção na vida daquelas pessoas. Eu vi onde eles moram e me envergonhei de onde eu moro. Me envergonhei por quê? Me envergonhei porque onde eu moro não foi do suor do meu rosto? Não. Me envergonhei por ver que existem irmãos meus muito mais amorosos, muito mais compreensivos, muito mais empáticos do que a minha vida um dia foi. Louvo a Deus pela vida deles, oro por eles, e enquanto eu puder, vou falar acerca deles. São verdadeiros heróis. Louvado seja Deus. Jesus está lá. Como é bom estar aqui nesta noite. Como é bom estar aqui. Nós escolhemos a nossa melhor roupa, que bom. Penteamos da melhor maneira o nosso cabelo, que bom. Jesus está aqui. E Jesus está aqui com prazer, Jesus está aqui alegre. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa:
Estas paredes não são capazes de contê-lo. Exatamente agora, Jesus está na UTI do São Mateus, Jesus está na UTI do Santa Rosa, Jesus está percorrendo os leitos. Exatamente agora, Jesus está nas esquinas do ponto zero, Jesus está vendo as negociações. Exatamente agora, os lugares mais podres. E não se iludam, lá na Boate Cristal, Jesus também está, porque não tem diferença nenhuma. De luxo, aquele lugar não tem absolutamente nada, só tem lixo. E por que digo que só tem lixo? Porque só macera você, não apenas por fora, mas principalmente por dentro. Deus está lá. Deus ama aquelas moças, você sabia disso? Deus se importa com aquelas moças, cada uma delas. Deus ama aquelas meninas, as abusadas dos confins de Várzea Grande, mulheres que nesta noite estão apanhando de seus maridos. Deus está lá. E a minha oração é que nós, como igreja, não percamos a sensibilidade de chorar quando os olhos de Deus se molharem em favor de alguém. Nós estamos doidos, nós estamos tremendamente ansiosos para irmos para o céu, e Deus está tremendamente ansioso para vir para este lugar, percorrer os lugares mais lúgubres, mais escuros, e dizer: ainda tem uma esperança, ainda tem um jeito. Eu quero terminar dizendo o que Jesus falou: quero ser limpo. Na língua em que o texto foi escrito, não são 3, são apenas 2 palavras, mas é mais ou menos assim: curto e sensível. Se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus disse assim: ok, tá. O que Jesus tem para fazer na sua vida não precisa de um tratamento nem de 6 meses, nem de 1 ano. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele quer fazer de modo imediato. O poder de Deus é tão grande, mas tão grande, que vai tirar da sua boca o sabor pelo que não presta. Isto nesta noite. O poder de Deus é tão imenso, mas tão imenso, que nunca mais tu vai sentir prazer em fazer o que você tem feito com a sua própria vida. Pastor, eu não consigo. Aquele homem também não conseguia. Aquele homem não tinha a menor chance na vida. Eu estou aqui nesta noite muito feliz. Eu vou dizer por quê. Existem algumas coisas que acontecem na vida da gente que mancham a nossa vida. Deus perdoa, mas a sociedade não. E nesta noite é uma pessoa aqui que está num determinado lugar desta igreja, alguém que já fez o que não deveria ter feito, e eu estou olhando para ele desde o começo do culto, e eu no meu coração estou louvando a Deus. Obrigado, Senhor, que legal, que bênção, que coisa boa, que coisa jóia. O Senhor não só tira o pecado, o Senhor apaga as marcas, o Senhor tira as cicatrizes. E quando a cicatriz é muito profunda, o Senhor faz uma tatuagem linda de amor por cima. Mulher que um dia fez o que não deve, você que um dia fez aborto. Eu nunca falei na IBEPAI sobre aborto, hoje é a primeira vez. Nunca falei, em 12 anos. Você, mulher que aqui está, você era nova, vocês fez aquele aborto e ninguém sabe. Desde aquele dia, a sua vida se transformou numa tremenda chateação, num verdadeiro inferno. Você já falou com Deus, já pediu perdão, mas isso continua atormentando a sua alma e o seu coração. Eu estou aqui para lhe dizer uma coisa: nesta noite Jesus cura o seu coração, nesta noite Jesus cura a sua vida. As lembranças permanecerão, mas nunca mais doerá. Nunca mais tu chorarás por conta disso.
tu te sentirás limpa nesta noite. É com você que se sente suja, se sente nojento. É com você que, por conta desse ato, o seu casamento termina por não ser um casamento de excelente qualidade. Nesta noite Deus restaura a sua vida. Deus te guarde. E Deus só me autoriza a falar com você. Incrível, não é? Tantas pessoas aqui com tantos problemas, e Deus só me autoriza a falar com você. Deus te guarde. Que a boa mão do Senhor permaneça sobre ti o tempo todo. Não há nada que você possa ter feito que o sangue do meu Senhor e Salvador não é capaz de curar, de libertar e de sarar. Todos aqueles que já se encontraram com Jesus sabem o poder que Jesus tem de transformar a vida de um ser humano. Deus abençoe a sua vida. Deus te guarde. E a palavra de Deus para você é esta: ok, tá bom, eu quero. Você vai ser limpo nesta noite. Amém? Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Eu não li, mas o texto subsequente diz assim: que aquele homem saiu por todos os lugares falando do que Jesus tinha feito. Pensem comigo. Jesus não apenas restaurou a sua saúde, mas Jesus o reinseriu na sociedade. Agora ele é um homem digno. Agora ninguém mais troca de calçada quando vê. Agora ninguém mais coloca o dedo em riste. Sabe por quê? Porque Jesus atravessou a avenida da história daquele homem. É isso que Deus está fazendo com você. Eu tenho uma amiga que ela disse assim: pastor, sabe o que é que mais dói em mim? É que as pessoas não acreditam na minha mudança, na minha transformação. E eu disse para minha amiga: mas o Deus que transformou você acredita. O Deus que mudou você acredita e vai continuar investindo na sua vida. Por isso, levante-se onde quer que você esteja e diga assim: atravessa a minha história, Senhor, e muda a minha vida. Eu te peço, eu te rogo. Quando você se levantar, não se levante dizendo assim: foi por causa disso ou por causa daquilo. Quando você se levantar, não busque culpados nem para a direita nem para a esquerda. Pura e simplesmente diga: se tu quiseres, tu podes nesta noite me limpar. Se houver alguém aqui nesta noite que precisa de um toque de Deus na vida, se tem alguém aqui nesta noite que precisa que Jesus estenda a sua mão e diz assim: eu quero ser limpo, se coloque em pé. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus por você.